Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Vamos tratar aqui de um tema que o Espírito Santo está aprendendo. Todos nós, né, Isa? Todos nós estamos aprendendo. Tem iniciativas na Federação das Indústrias, tem iniciativas junto ao governo, né, na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem um início de iniciativas também no SEBRAE do Espírito Santo. Enfim, tem alguns atores que estão se mobilizando para um tema que nós não vamos escapar dele, né? Esse é um tema absolutamente necessário e de extrema complexidade, de um tamanho gigantesco, né? Que é essa economia do mar, que permeia diversos setores, diversos segmentos, né? E eu vou pedir, assim, inicialmente, né, para o Renato Regazzi fazer uma pequena apresentação, para nos dar subsídio aqui, elementos, para depois a gente fazer aqui um bate-papo aqui. Então, Renato, por favor, gaste os seus 10, 12 minutos aqui, por favor. Obrigado, Toniato. É um prazer estar aqui no Espírito Santo. O estado é o estado do mar, vamos dizer assim, né? As belezas, aquele vídeo na abertura que foi colocado pela Petrobras, né? Mostra aí como é que é o estado. E o estado deve se apropriar mais dessas riquezas marítimas. E é isso que eu vou apresentar para vocês de uma forma bem rápida. O que é economia do mar, para a gente cair para o debate. Tá? É muito importante a presença da Secretaria de Meio Ambiente, porque através do novo empreendedorismo, que é o empreendedorismo azul, é que a gente vai fazer a economia realmente ser desenvolvida e prosperar. Não adianta a gente só preservar, nós temos que preservar e temos que dar dignidade ao ser humano, né? Através de emprego e renda e empreendedorismo. Então, as duas coisas podem andar juntas, as três, né? O social, o ambiental e o econômico. Aí vem essa questão da economia do mar, por favor, pode passar? Eu vou fazendo assim, vocês conhecem, né, as 17 ODS, a economia do mar, essa abordagem, ela está muito ligada à ODS 14, né, que é vida na água, e à ODS 6, que é a questão do saneamento, da água limpa, mas também ligada à energia, que é a 7, ligada à 8ª, que é o emprego digno, e ligada à 9ª, que é a indústria, inovação e infraestrutura. Ou seja, é uma economia que praticamente trabalha com a grande parte das ODS. Pode passar, por favor? Lembrando que nós estamos na década dos oceanos. 2030 está logo ali, é daqui a 7 anos. O mundo inteiro vai estar no Brasil, né, que é a Rio 2030, não, mais 30, exatamente. É a Rio mais 30, onde o tema essencial vai ser a questão da economia oceânica. O que é essa economia? Essa economia, ela é gerada a partir de atividades econômicas que utilizam o mar como recurso ou meio. É isso. Então, tem setores que são, pode passar, diretamente envolvidos à economia do mar, que vocês vão ver em seguida, e outros indiretamente ligados à economia do mar. Ok? Pode passar, por favor? Pode passar. Essa definição de economia do mar, nós não temos uma definição única, né? Cada país está usando a sua. Você vê aí, no caso da economia oceânica, né, Toniato? Os Estados Unidos, a Irlanda, a Noruega usa economia oceânica, a Marinha, tem a Grã-Bretanha, a Marítima, a Espanha, economia azul, Portugal, uma referência
existe um Ministério da Economia Azul. E os termos ligados à economia e indústria, um leva em consideração o setor público ou não. O que é importante, gente? O importante é nós definirmos aqui no Espírito Santo qual é aquilo que a gente vai tirar mais vantagem do ponto de vista da prosperidade, é isso. Vocês que vão escolher o nome que vai ser dado e vocês que vão escolher a abrangência dessa economia, tá? Pensando na prosperidade de forma sustentável. Pode passar, por favor. O termo economia azul, que a gente traz, é a economia do mar sustentável. É a economia do mar nesse tripé. Por que a gente repete sobre a economia azul? Porque a verde já está batida, todo mundo sabe que é importante. Mas esquecem que a Terra é 71% mar. E para dar prosperidade para 8 bilhões de pessoas, é impossível dar por recursos oceânicos, é impossível. A gente vai usar os recursos continentais. Só vamos conseguir via recursos oceânicos. Por exemplo, já se sabe pelos especialistas que a energia vai vir do mar. E a proteína também, para dar prosperidade para toda a humanidade. E a gente tem que estar nesse tripé. Não dá para a gente fazer com o mar o que foi feito com o oceano. Então, a gente tem que estar ancorado nessa equação. E não existe diferença entre o econômico e o socioambiental. Não existe. Tá? Não vamos nos pegar em paradigmas. É uma economia de completude. A visão nossa, geralmente, é fragmentada. A soma das partes não dá o todo é muito maior. E mais, hein? O ótimo das partes pode ser péssimo para o todo. Pensem nisso. Nós temos que pensar, muito usado na inovação, do ecossistema. Tá? No ecossistema que a gente tem que fazer prosperar como um todo. Pode passar, por favor. Então, aqui são alguns conceitos. O Brasil tem sua história ligada à economia do mar. A gente fala das grandes navegações a partir de 1501, né, com os tratados ultramarinos. Mas não, antes os povos originários, os índios, exploravam os nossos recursos marítimos, etc. E nós, obviamente, a gente veio através de forjar o Brasil, né, como nação a partir dos portugueses, através dos mares, né, das grandes navegações, as grandes inovações, a globalização veio dali, né? E o Brasil está totalmente envolvido nisso. Só que é uma economia que a gente não ouve falar do ponto de vista de oportunidade empreendedora. A gente não ouve falar na escola. E a gente tem que criar a literacia do oceano. Como é que cria isso? A gente vai falar aqui. Pode passar, por favor? Quem é o Brasil? O Brasil é esse gigante que todo mundo conhece e que tem 8.000 quilômetros de costa. Nós somos o maior país do Atlântico Sul, de litoral. Na nossa frente está a África, recortada. Ainda não existe uma disputa geopolítica pelo Atlântico Sul velada, mas teremos. E nós não conseguimos nos projetar para o Atlântico Sul como uma potência ultramarina. Vocês entendem? A gente tem que começar a olhar o Atlântico Sul como uma grande oportunidade de negócio. E nós temos a nossa zona, né, que é de 200 milhas, que a gente também não explora da forma que existe de recurso. Nós sabemos que 94% do petróleo é explorado a partir do mar e 84% do gás, 95% da nossa exportação é via marítima. O nosso PIB, 90% é em regiões costeiras, tá? Até 200, 300 quilômetros da costa, e nós não conseguimos aproveitar toda essa economia para dar prosperidade para as pessoas e gerar empreendimentos. 80% da população está morando aqui, por aí. Pode passar. E aqui, o que é essa economia do mar? Nós chamamos uma feira metalmecânica. Ela faz parte da economia do mar. A economia do mar, utilizando esse diagrama, que é o diagrama de Oliveira, que é do todo, né? Ela está ali no centro. Você tem a náutica, você tem a construção naval, a energia e o offshore, a defesa e segurança, as tecnologias oceânicas e ambientais, o turismo é uma grande força da economia do mar, a pesca, a logística e todos aqueles setores que se integram a essa economia, adensando a cadeia produtiva. Olha o setor metal-mecânico lá. Gente, essa economia, ela vem crescendo e vem sendo vista como estratégia de desenvolvimento de vários países. Portugal é um destaque, tem um Ministério do Mar lá. Tá? A França, na região da Bretanha, na região mediterrânea, e outros países também. A Europa, a maior parte da economia do mar vem do turismo. Aqui no Brasil, o petróleo é tão forte
na costa, que ele representa mais do que o turismo na economia do mar. Vocês podem olhar ali, 89% da nossa economia do mar está entre petróleo e turismo. Então, o turismo é fundamental para puxar o desenvolvimento dos territórios também, tá? Além da energia. Pode passar? E aqui, o que a gente tem que fazer? Aqui é uma definição do IBGE. Eu botei os setores lá, fica claro, vocês se verem ali. Aqui é a definição que o IBGE vê e dos quinais. Aqui a gente diz que é a matriz de insumo-produto. Reparem que são vários setores que têm que se integrar. Não dá para você pensar no porto sem pensar na praia. Não dá para você pensar no óleo e gás sem pensar na pesca. Vocês entendem? Não adianta pensar na fragmentação. Não vai dar certo, não vai funcionar. Vocês entendem? Então, e cada setor passa uma tecnologia para outra, transversal. Todos exploram o mesmo recurso. A área ambiental, o ambiente é o mesmo. Mas ninguém se vê. A ideia é exatamente se ver. No meio dali está o quê? Está a economia azul, com todos os setores se relacionando. Com a equação que esses setores vão se relacionar, cada local vai definir a sua. E naquele tripé que eu falei do social, do ambiental e do econômico. Pode passar. Aqui é a questão conceitual, onde a gente pode definir algumas atividades para trabalhar essa economia, em Toniato. Suporte às pequenas empresas, que é o SEBRAE, né? Ativos vinculados à economia do mar, com aqueles setores turismo, gastronomia, setor náutico, esportes. A gente esquece dos esportes, náutico, esporte de praia. A questão da dinamização dos polos marítimos, quais são os seus clusters, quais são as regiões turísticas, quais são as regiões portuárias, quais são as regiões de exploração de óleo e gás. E vamos ver, mas óleo e gás vai ser o vetor, entendam? Vai ter que ver pesca ao mesmo tempo, vai ter que ver praia ao mesmo tempo. É uma economia integrada. Ela não funciona isolada, fragmentada. A fragmentação já mostrou que não funciona. E aí, como é que a gente vai fazer e desenvolver esses territórios? Como é que a gente vai formar cultura marítima? A literacia. Portugal criou, Toniato, a Escola Azul. Toda escola lá se cadastra à Escola Azul. Então, os alunos já sabem que eles vão ter uma profissão, ou olhar o mar para ter uma profissão, ou empreender a partir do mar. Aqui a gente fica de costa para o mar. A única coisa que a gente explora bem mesmo é o petróleo e gás, que a gente dá aula no mundo inteiro, né? O CEMPES é um dos maiores centros tecnológicos de água profunda do mundo. Mas o resto a gente não sabe pescar, a gente não pesca bem, a gente não usa as praias bem, a gente só usa areia. Agora que está começando a usar alguma coisa, né? Canoa canadense, stand-up paddle, caiaque, surf, mas é pouco. A gastronomia, cadê as identidades das praias? Cada praia é um território. Nós estamos desperdiçando nossas identidades e colocando isso nos produtos. E, finalizando, o saneamento. Secretário, o saneamento, para ser azul, tem que estar limpo. Mas não é 100%, não precisa estar 100% limpo. A gente tem que caminhar para a limpeza. E saneamento você resolve, que é a questão do resíduo líquido, né? Agora, o sólido é com educação ambiental. Porque não adianta, você não dá para fazer mágica. Você pode tirar o lixo, se alguém jogar de novo, vai estar sujo. Então, o empreendedor azul, hein, Toniato, é aquele cara que ele vai ver numa praia, uma guimba de cigarro, ele vai dizer que aquilo ele vai ver que está tirando algum dinheiro do empreendimento dele. Aquele sorvete perdeu 50 centavos que ele vendia. Aquele quiosque perdeu 10 reais porque tem uma guimba de cigarro no chão. É cada um entender que tem que fazer parte do sistema e preservar o ativo do mar para empreender. E um vai ser que se vê o outro. Não é simples, não é fácil. Ok? E esse é o grande desafio de todos nós. Pode passar, eu já estou caminhando lá para o final. Então, a figura do empreendedor, que é o agente econômico, ele tem que estar muito consciente, ciente do papel dele nessa economia. É isso que vai fazer o diferencial dele, é isso que vai fazer ele prosperar. Pode passar. E aqui está. O que é esse novo modelo, esse novo sistema econômico? Ele não desperdiça recursos, recupera ecossistemas, opera de forma integrada e transversal. Só estou resumindo. É sustentável e complementar, promove empreendedorismo e a capacidade de empreendedor e valoriza o desenvolvimento local. Local, território protagonista, o território com marca, o território, quiçá, com indicação geográfica. Vocês sabem que é indicação geográfica. Você pega uma DO ou uma IP, onde você tem um produto vinculado àquela região e que o mercado paga um preço prêmio. Vocês fazem e pagam no vinho, pagam na champanhe, que é de champanhe, vocês pagam nos vinhos portugueses, vinho do Porto, é do Porto. Então, a gente tem que definir essas identidades. Nem tudo precisa ter indicação geográfica, tá? Pode ter marca coletiva. Pode passar, por favor? E aqui a gente está olhando os pequenininhos. Nós temos que enxergar esses caras. Tá? Não adianta fazer a coisa grande sem enxergar os pequenos. Vai criar um problema, um conflito. Pode passar, por favor?
Aqui o Rio de Janeiro, ele é um território marítimo também, de uma forma resumida, aí eu vou ser rápido, tá, para mostrar o que a gente está fazendo lá, então não vou detalhar aqui as características, pode passar. É importante conversar com as concessionárias de saneamento, elas são fundamentais nesse processo, inclusive incentivando a questão não só do tratamento, mas também da educação ambiental, e eles também entrarem em eventos como esse aqui, tá, da economia azul, porque eles vendem água, eles promovem a questão da água, pode passar. Pode passar, que a questão... Essas são as dimensões, os eixos estratégicos que a gente tem que fazer para fazer esse negócio funcionar no Estado. Uma dinâmica territorial de governança estadual e local. Local quer dizer o seguinte, pode ser um município, um bairro ou uma praia, tá? Tudo vai ter identidade. A questão do suporte, da trilha, da capacitação, o conhecimento, mapeamento, diagnósticos têm que ser feitos, levantados, informações, e a questão, Toniato, que você sempre fala, da inovação. Sem inovação a gente não vai para frente. E aqui, chegando na feira de vocês, olha a economia do mar, aqui, ó. Está aqui no stand. BioBlue, BlueTech, é uma empresa de vocês que tem uma fibra de coco, mineral, que recebeu um investimento de 30 milhões e porque ela absorve óleo. Já estamos fazendo, mas não estamos dando nome, não estamos sabendo vender o Estado. Nós não estamos sabendo vender. Isso vende, gente. Isso é a nova economia, o mundo todo quer comprar isso. A gente está falando sobre o tema, vocês já estão trabalhando a economia do mais, que eu quero fazer. E isso, o Toniato está muito cuidadoso nisso, para que a gente nunca chegar e querer inventar do zero. Ah, o turismo. Vocês já fazem turismo, mas vamos fazer um turismo diferente, no território. Tem que conversar gastronomia. O cara da rede de vôlei, o cara do caiaque, ele tem que saber o que está no quiosque. Ele tem que vender o quiosque, ele tem que vender o ambulante, ele tem que vender o hotel. Vocês entenderam? Todo mundo tem que prender aquela localidade e ele não pode deixar a guimba de cigarro na areia, ele tem que catar. Ele não pode botar a culpa no Estado. Ele tem que ver que aquilo ali está destruindo o empreendimento dele. Essa é a economia azul, é isso que a gente vai ter que fazer, gente. É esse esforço. E quando ele entender, ele vai ser o maior fiscal, ele vai ser o maior interessado para aquele território. Os territórios estão sem dono, sem as pessoas terem orgulho de estarem lá. E a gente vai ter que resgatar, Toniato, um pouco da iconografia local. Tá? Vamos embora. Aqui. Então, esses personagens fazem parte da economia, além daqueles mais sofisticados que estão aqui, né? Na questão da inovação, mas todo, de alimentos, esporte, etc. Pode passar, não vou... Aqui eu estou pegando a Baía de Guanabara. Todo mundo vê a Baía de Guanabara com uma sujeira. Não é verdade. O saneamento até 2033, 90% vai estar saneado. Como é que a gente prepara esses caras para pegar uma beleza linda que nós estragamos e vai deixar de ser estragada? Botafogo e Flamengo não tem mais esgoto natura. O Rio Carioca foi desviado para o emissário submarino de Ipanema. Veja a transformação do empreendedor. Mas a gente tem que chegar primeiro para o empreendedor para ele tirar proveito daquilo. Porque senão eles vão perder aquele território para outros. Pode passar. E aí fizemos uma série de atividades, escolhemos praias, etc., em local que ainda é poluído, está aqui em processo de saneamento, e entramos com várias atividades. Eu estou mostrando só um exemplo, tá, gente? Pode passar. Várias atividades, pode passar, que eu quero concluir, pode passar. Várias atividades, aqui nós definimos, já disponibilizamos aqui para o Sebrae daqui, alguns perfis, são infográficos que ajudam bastante as pessoas a entenderem a literacia do oceano, entender o que é isso. Aqui é o perfil do empreendedor azul com várias características, e vocês podem acessar aí, pegar com o Sebrae do Espírito Santo, pode passar. Aqui os locais que a gente já está trabalhando, pode passar as praias. Olha que legal, ó, a economia da praia. Olha aqui, isso aqui eu não peguei no Rio de Janeiro, isso aqui é companhia de saneamento fazendo um guardador para as pessoas do esporte lá e fazendo banheiro. E aqui o Senac, com o esporte, o Sesc, com o esporte. Olha que beleza, gente, pode passar. Aqui é o nosso Paquetá, pode passar. E várias, isso aqui é o nosso laboratório da UERJ, a universidade junto. O laboratório é um navio de oceanográfico também trabalhando nessa direção, pessoal das águas do Rio e várias visitas técnicas fechando com os empreendedores até de mercado de peixe, fechando atividades. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui também mais um infográfico para terminar aqui especificamente das dicas em relação às possibilidades na área
de negócios em sustentabilidade, transporte aquaviário, esporte, economia da praia, tecnologias de meio ambiente, alimentos e economia de manguezal. Pode passar? Olha só, isso aqui não é metal mecânico? Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma empresa que desenvolveu uma barreira flutuante que não vai mais resíduo sólido para a areia. Ele bota a barreira lá, tem uma estrutura de energia solar, é tudo que a gente está falando. E é o setor metal mecânico que faz aquilo ali, é um pequeno estaleiro com uma empresa lá, uma startup. E aquela moto também, aquela moto ali que o governo do estado comprou 20, ela tira as amostras das praias, né, para ver balneabilidade. Ela é elétrica, ele desenvolveu uma moto elétrica, trocou o motor dela e também é uma startup que fez isso aí. Pode passar? E o que a gente quer? O intuito é estabelecer novas dinâmicas de mercado, promover o consumo consciente, que é o que vocês estão trazendo aqui para a feira, criar novos modelos de negócio e promover a transformação de uma economia mais sustentável a partir da economia azul. Green will be blue. Vamos ter o Green Rio agora no final do mês, 31, 1 e 2 de setembro. Pode passar? Ok, gente, pode passar. A visão e desenvolvimento local, mais um boletim e eu finalizo para a gente poder dar espaço para os demais e para o debate. Obrigado, hein? Pode ficar com esse ali. Bom, gente, a gente pode ficar aqui uma semana, né? Com esse material aqui. É só pinçar alguns dos itens e a gente vai ter material aqui de sobra para trabalhar, né? Sob a perspectiva do SEBRAE, eu queria chamar os nossos convidados de volta aqui, Marília, Eisen, Buffon. Vamos voltar aqui. Eu vou ficar um pouquinho mais afastado, porque, Marília, você tem apresentação, não tem? Eisen também, não tem? Bom, como as mulheres estão muito... Não, peraí, só um pouquinho. As mulheres estão muito em evidência, né, merecidamente. Então, eu vou pedir à Eisen, que já iniciou um movimento junto ao governo do Estado, que faça uma colocação para nós, para demonstrar também o status desses movimentos que já estão acontecendo. Como eu disse, nós estamos iniciando uma trajetória de aprendizado nesse universo todo, que o Regazzi deixou claro para nós aqui, a dimensão disso, o tamanho disso. Nós temos aí a FINDES trabalhando, nós temos o governo do Estado trabalhando, temos a FEComércio aí através da Secretaria da Câmara Empresarial do Turismo também trabalhando, que conecta com vários pontos que você destacou aqui. O que, do ponto de vista do olhar do SEBRAE, eu fico muito tranquilo, empreendedor que sou, é que tem uma oportunidade gigantesca de inúmeros negócios para a gente concluir que é possível gerar emprego, renda, desenvolvimento, fazendo coisas limpas, né? Fazendo coisas legais. Isso é uma quebra de paradigma, né? Você pode gerar emprego, pagar imposto, desenvolver N atividades econômicas de uma forma sustentável, né? Que bacana que a gente está vivos para poder experimentar isso. Então, eu queria que a Eisen pudesse fazer a apresentação dela, ver se está na agulha, né? Tá bom? E fica à vontade. Olá. A gente não ficar na frente, vamos ficar aqui de novo. Ups. Olá, não sei se todos me conhecem, me chamo Eisen. A gente abre depois para perguntas, mas também me coloco à disposição. No final tem o e-mail, que vocês podem fazer perguntas. Então, como o governo pode fomentar a economia azul no Espírito Santo? Essa é a nossa pergunta-chave. E aí, se você pode passar, a gente tem uma nova SEAMA, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade para reapresentar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O novo secretário reestruturou a secretaria e hoje a gente tem uma subsecretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, de Biodiversidade e Áreas Protegidas e a subsecretaria de Negócios Sustentáveis e Investimento de Impacto, da qual eu tenho o orgulho de liderar hoje com a equipe, e a subsecretaria de Planejamento Administrativo e Financeiro, deixa eu sair aqui, ela continua, é uma subsecretaria que já existia, a única dessas 4 que já existia até então. Você pode só dar 3 cliques para mim, por favor? Embaixo da Subsecretaria de Negócios, então, a gente tem a Gerência de Integração e Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento de Negócios e de Projetos Ambientais e Instrumentos Econômicos. Tá? Eu
estou só dando um panorama porque é bem novo, né? Bem nova essa subsecretaria. E é importante a gente frisar qual é o nosso olhar. O nosso olhar é negócio sustentável e atração de investimento em sustentabilidade. Pode passar? Então, qual é a nossa visão? A nossa visão é tornar o Espírito Santo o melhor ambiente para investidores e para negócios sustentáveis no Brasil. Tá? Então, a gente quer que um empreendedor pense, eu quero criar um negócio sustentável, para onde eu vou? Vem para o Espírito Santo, que aqui você vai achar o melhor ambiente para investir. E aí eu coloco um pouco das nossas atribuições, que é apoiar o secretário, fazer fomento, e, enfim, fica aqui um pouco, mas eu queria falar um pouco do fomento a negócios de impacto socioambiental, que é a nossa principal vocação, a principal tônica. Então, tudo que vocês vão ver tem muito essa visão, né? E aí eu falo de novo, tem 2 outras subsecretarias que também estão olhando para o tema, mas com diferentes visões e diferentes abordagens, estamos todos trabalhando juntos. Então, o que é economia azul e por que a gente tem que investir nela? Né? Investir nosso tempo, investir dinheiro. E a resolução ficou ruim, né? Mas fiquem comigo. Por que a gente adotou aqui, está falando de economia azul? Porque ela engloba a economia do mar, marinha e marítima e os serviços nela, e mais a abordagem de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, que é fundamental para o Estado. Então, a gente também entende que a economia azul, e falar dessa pegada de economia azul, traz consigo esses 2 componentes fundamentais para o Estado, né? Desenvolvimento com sustentabilidade e fazer a transição energética, que era até o painel anterior, né? Você pode passar? Então, eu trouxe aqui um pouco o que o Banco Mundial chama de economia azul, só para a gente parametrizar a conversa aqui no Espírito Santo. Então, o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, a melhoria dos meios de subsistência e do emprego, preservando a saúde do ecossistema. Então, a gente quer desenvolver, né, agendas políticas que melhorem simultaneamente a saúde do oceano e crescimento econômico, de maneira compatível com os princípios da equidade e inclusão social. Então, por isso que a gente está chamando de economia azul. Tá? É muito na definição do que a gente quer, baseado na literatura que já existe e como os termos estão sendo utilizados. Eu podia ter posto o muqueca capixaba aqui, mas a gente botou os peixinhos para não ser muito vilão com vocês, mas vamos lá. A economia azul é 70% da superfície terrestre, né? Ela representa isso. Vem 50% do oxigênio que a gente respira. Produz quantitativamente, né, financeiramente, de 3 a 6 milhões de dólares por ano. E se fosse uma economia, seria a 7ª maior do mundo. Então, a gente não pode perder de vista o financeiro, né? E a importância para a gente, sob o ponto de vista de superfície, mas também de qualidade do ar, enfim. E segurança alimentar também. E tem um momento bom, que até o Regazzi já falou, que é a década do oceano, então não vou me estender nisso, vou pedir ajuda aqui. E aí, quais são, para o Estado, o que hoje a SEAMA está vendo, né? SEAMA e SEDES, porque a gente está trabalhando muito juntos, Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Meio Ambiente. O que a gente acha, né? Que a abordagem que a gente tem que ter, tem que abandonar essa falsa escolha entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental. A gente pode ter ambos, e é isso que a gente está perseguindo hoje, né, na nossa secretaria. E aí, como é que a gente está fazendo isso? A gente está apoiando o desenvolvimento econômico, né, pensando num oceano saudável e resiliente. A gente está reforçando ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. Daqui a pouco eu falo para vocês o que a gente está fazendo na prática. A gente quer fazer uma gestão holística, a Regazzi também acabou de falar sobre isso, e desenvolver capacitação, né? Capacidade nossa de gerar emprego, de, uma vez estabelecido e trazido esse investimento, a gente consiga reter e gerar retorno para todos no Estado, né? Pode passar. Agora eu vou pedir para você
ir clicando. A gente tem diferentes ecossistemas marinhos e costeiros no estado, tem atividades econômicas básicas. A gente colocou básicas aqui, que é o que todos nós já conhecemos, né? Atividade portuária, turismo, pesca, regaço já foi... Metade do meu trabalho já foi feito. Produção de conhecimento local, a gente vê que tem uma boa oportunidade de integração com comunidades locais, vocação para o comércio exterior, culturas locais e populações tradicionais e economia da praia e da costa. A gente tem 410 quilômetros aí de lindas praias e muito o que fazer, né, no sentido de praia. Vamos comigo? Então, o que a gente está fazendo? E isso é uma tônica dessa gestão também. A gente quer conversar. Então, a gente está entendendo qual é a necessidade e o potencial do Estado. Então, aqui tem bem mais reunião que essa, mas eu só coloquei as que o chefe estava, tá, gente? Então, a gente começou com essa reunião aqui, que foi a reunião com os pesquisadores. A gente trouxe alguns pesquisadores, depois a gente até fez uma reunião na reitoria do IFES, inclusive. Teve essa reunião com a representante da Noruega no Brasil, que foi lá na SEDES, Ferraço, Felipe. A gente fez uma reunião dentro da FAPES com todas as startups relacionadas à economia azul, que já tinham sido apoiadas por meio de editais. Então, vou aqui terminar falando um pouco da síntese da atuação da SEAMA até agora. Tá? A gente está fazendo uma articulação integrada para a gestão marinha, né, do Plano Espacial Marinho, o PEM. A gente também fez reunião com o MMA semana passada sobre gestão espacial mesmo e o planejamento, o que a gente quer no nosso planejamento espacial marinho. Está fazendo uma política de fomento mesmo a negócios com impacto socioambiental. Aguardem, vai ter edital da FAP, sim, para negócios de impacto. E também a gente está fazendo uma política pública muito baseada em evidência. Então, a gente está fazendo levantamento de dados e vendo com as pessoas daqui quais são as necessidades, o que a gente precisa de dado, quais são os dados que a gente já tem, o que a gente pode fazer de formulação de política pública que seja aderente. E com isso, eu deixo o contato da gente. Por favor, entrem em contato, a gente quer conversar e construir essa política pública com todos vocês. Obrigada, Toniato. Obrigado, Wesley. Obrigado. Bom, está claro que isso é obra para muitas mãos, né? Isso não é obra nem para gente pequena, nem para gente egoísta, né? Isso é obra para quem tem o espírito grande e quer alcançar voos muito importantes. Bom, nessa sequência aqui, para depois a gente abrir um pouquinho mais para perguntas, né, a gente precisa considerar uma coisa que é muito importante, que é o processo de data-driven, né, da gente ter um conhecimento, informações suficientes sobre essa jornada que a gente está se propondo em empreender, e ela precisa de dados, ela precisa de conhecimento, ela precisa de informações. E aí eu queria chamar a Marília, que preparou uma apresentação para todos nós, para colocar alguns dados que nós temos. Sabemos de antemão que o Brasil carece, eu acho que o mundo todo, né, Regaço, pode dizer isso, né? O mundo todo carece de dados muito consolidados sobre a economia do mar, economia azul, economia oceânica. Eu não sei que pacto a gente vai fazer para denominar. Eu, particularmente, acho legal essa coisa da economia azul, mas acho muito didático a economia do mar, né? Para quem não é do ramo. Um momento, mas eu vou seguir aqui falando. Acho que, né, o Toniato trouxe aí essa questão dos dados. Eu sou Marília, eu sou gerente executiva do Observatório da Indústria, lá da Federação das Indústrias do Espírito Santo, e acaba sempre que a gente é muito pensado e visado ali em relação aos dados. E eu acho que o legal da economia do mar ou da economia azul é porque, além dela ser um desafio hoje, né, da gente olhar ali para, vamos dizer assim, para esse setor como um setor único, ela traz junto o desafio de como é que vamos mensurar isso, né? Então, o que eu vou trazer aqui hoje um pouco para vocês está bem mais ligado, na verdade, até em algumas iniciativas. Acho que
a Isa aqui trouxe nessa questão, né, do plano mesmo de economia azul. Olha, né, do que o Espírito Santo vem fazendo, o que a gente, como Federação da Indústria, tem atuado para o desenvolvimento do Espírito Santo e como ele acaba, independentemente da sua intenção, se você quer desenvolver um estado, se você quer desenvolver uma região, ela vai passar pela economia azul, pela economia do mar. Bom, não vou precisar, né, trazer essas definições que eu acabei falando aqui. Acho que está muito claro para todo mundo que, quando a gente está falando de economia do mar, a gente está falando de toda e qualquer atividade econômica que tenha o mar como recurso ou como meio, né? A ONU, por exemplo, ela define, né, essa economia como uma economia oceânica que visa a melhoria do bem-estar humano e equidade social, enquanto reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Acho que também foi muito bem trazido já aqui toda essa questão de que, se a gente vai olhar para a economia do mar, a gente está olhando para desenvolvimento e sustentabilidade separado, eles não funcionam. Em termos de dados, assim, hoje consolidados... Em termos de dados hoje consolidados, a maior parte desses dados eles estão muito mais ligados ao mundo, né? Então, a gente tem aí que 3 bilhões de pessoas dependem diretamente da economia do mar. A economia do mar, mundialmente, hoje, movimenta quase que 1,5 trilhões de dólares por ano. E a OCDE estima aí, né, um incremento de cerca de 40 milhões de empregos diretos, né, relativos ali à economia do mar. Acho que o Renato já trouxe aqui, então vou passar essa questão, né, do fato da economia do mar estar totalmente alinhada aí, né, com as ODS. E pode colocar os dois. E entendo que, embora esse seja um conceito mundial, né, e que para o Brasil ele se encaixe muito, acho que também o Renato deu uma excelente aula aí, sobre economia azul no Brasil, a gente tem visto pelos nossos trabalhos que o Espírito Santo, além de carregar tudo aquilo que o Brasil e o mundo trazem, né, em termos de economia do mar, a gente tem percebido assim, vamos dizer, um destaque e um potencial muito grande naquela parte que diz respeito a pesquisas e biotecnologia marinha, né? Então, assim, olhando para frente, olhando para tendências, olhando para o potencial de diversidade que existe nesse estado, além de eu falar, né, do turismo, que é muito importante, enfim, de vários outros setores, né, que eu vou trazer aqui um pouquinho mais para frente, a gente, né, gostaria ali de jogar luz um pouco nessa questão da biotecnologia marítima. Pode completar o slide. Aqui. Quando a gente olha, né, para o mundo como um todo, a gente acaba vendo que a economia do mar, em todos os lugares em que ela acaba sendo ali tratada, né, com a seriedade que o Renato trouxe aqui, ela acaba sendo tratada nessa tríade, setor privado, universidades e governo. E fico muito feliz aqui de ter visto a Secretaria, né, de Meio Ambiente do Estado trazendo isso aqui também, né? Então, né, quando se fala, olha, a gente fez reunião com a universidade, a gente fez reunião com a FINDS, com o setor privado e o governo ali, né, entrando junto. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, está claro que o Espírito Santo está escolhendo trilhar esse caminho com base nas melhores práticas que se vê aí no mundo. Aqui a gente traz um pouco, mas também o Renato já trouxe isso, né, de maneira brilhante ali, quais são os setores que perpassam a economia do mar. E acho que o importante, o que vocês vão ver ao longo aqui da apresentação, é que, quando a gente olha para cada um desses setores individualmente, ainda que não intencionalmente, eu vou cair na economia do mar, eu vou cair na melhoria dessa economia. Mas, né, o convite que me foi feito foi para vir aqui falar um pouco do projeto Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria do Espírito Santo e como isso acaba ligado ali com a economia do mar. Eu vou só pedir licença para contar um pouquinho da história dessas rotas. Entendo que nem todos aqui, né, conheçam esse projeto. Esse é um projeto que surgiu no ano de 2018 e ali foi feita uma provocação, que era: para onde o Espírito Santo vai? Qual o caminho o Espírito Santo gostaria de percorrer nos próximos anos? Né? Até 2035, o Espírito Santo gostaria de estar onde? Então, a FINDS acabou liderando esse projeto, junto com atores, né, do governo, junto com o SEBRAE, junto com o setor privado, junto com as universidades, mas a gente esteve à frente desse projeto e, junto com todos esses especialistas, definiu-se ali quais eram os setores portadores de futuro.
E, a partir desses setores portadores de futuro, a gente vem trabalhando no desenvolvimento de algumas rotas estratégicas. Ah, Marília, mas o que são rotas estratégicas? Rotas estratégicas são planejamentos, né, setoriais, planejamentos estratégicos setoriais, que permitem com que, de forma coletiva, se escolha para onde esse setor gostaria de ir. E aí a gente, né, usa, né, do nosso, vamos dizer assim, do nosso capital humano, do nosso conhecimento, para ajudar com que esse setor, ao escolher para onde ele gostaria de ir, ele consiga identificar quais são as barreiras que os impedem de chegar lá e qual é o melhor caminho possível para ele traçar até lá. A gente... Pode completar. A gente, até o momento, fez essas rotas estratégicas para o setor agroalimentar, para o setor de biotecnologia, construção têxtil e calçado, energia, petróleo e gás e construção. E hoje a gente está fazendo um trabalho junto ali, né, que é uma iniciativa do SEBRAE e do Governo do Estado, com a rota de turismo e a rota de economia criativa. Então, embora nenhuma dessas rotas seja especificamente de economia do mar, vocês vão ver que na nossa trajetória, com o intuito, né, de contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, essas rotas já feitas e já prontas têm ações em seus planejamentos que contribuem para impulsionar a economia do mar. Pode passar. Pode passar. E aqui eu vou trazer um pouco desses exemplos para vocês. Acho que só mesmo para a gente ver que, olha, se eu estou olhando... Pode completar o... Se eu estou olhando, né, para cada uma dessas rotas, então, esses números aqui são o quê? São os números de ações que, de forma coletiva, dentro de cada um desse setor, o setor decide, olha, para que eu chegue nesta visão de futuro, para que eu alcance esse futuro desejado, a gente precisaria percorrer todas essas ações. Mas, dentro dessas ações, é possível identificar, mesmo em setores que aparentemente não estejam, né, no clássico da economia do mar, iniciativas e intenções que acabam conversando com a economia do mar. Aqui eu vou começar... Pode completar o slide, obrigada. Aqui eu vou começar um pouco com duas rotas ali, acho que uma delas eu até destaquei um pouco no começo, né, que é a rota agroalimentar e a rota de biotecnologia. Então, a rota agroalimentar, o setor agroalimentar, é um setor extremamente consolidado aqui no Espírito Santo. Dentro dessa rota, eu tenho o setor, né, de café, mas ali a gente já consegue ver, por exemplo, ações voltadas à atividade de pesca, aquicultura. A gente consegue ver a preocupação nas ações ali. Olha, se como setor agroalimentar eu quero me desenvolver, para que eu me desenvolva, eu preciso o quê? Eu preciso me preocupar com o esgoto das águas pluviais. Então, embora essa não seja, né, o objetivo fim, né, do setor, é preciso que a economia do mar, né, exista para que esse setor também possa se desenvolver. Em relação à rota de biotecnologia, e o legal é que essa rota de biotecnologia ela é considerada, né, na nossa metodologia como um setor emergente. Então, ele é um setor que aqui no Espírito Santo ele está em plena, né, possibilidade ali de ascensão. A gente tem iniciativas muito legais aqui dentro. E ali, né, a gente conseguiu identificar, né, ações voltadas à gestão sustentável na cadeia de pesca, bioprospecção marítima para desenvolvimento de fármacos e cosméticos. Então, assim, o Estado já está se planejando, já tem ações, né, voltadas a isso. Os setores, né, que acho que naturalmente acabam tendo um peso muito grande quando a gente fala de economia em termos, né, financeiros, mesmo de geração de riqueza, são os setores de petróleo e gás e o ligado à energia. Então, não teria como, né, a gente passa aqui por ações voltadas a atividades offshore, né, a investimentos, estímulos e exploração de parques eólicos, ampliação de qualificação profissional direcionada. Quando a gente está olhando para o gás natural, a gente tem toda, né, ali uma preocupação em relação ao aumento da sua oferta e da sua demanda. Então, todas essas são ações que foram retiradas de planejamentos estratégicos setoriais de setores que ou perpassam pela economia do mar ou que precisam da economia do mar para o seu desenvolvimento. Ainda na linha aqui de petróleo e gás, né, tem a questão de expansão de cabotagem, exportação de hidrogênio, viabilização de novos portos, novos terminais de apoio offshore, enfim. O desenvolvimento do Estado do Espírito Santo ele está ali, né, extremamente intrínseco ao desempenho dessa economia. E aí, setores que talvez não estejam explicitamente envolvidos na economia do mar, como confecção, têxtil, calçado e construção,
É preciso destacar que também dentro desses setores a gente tem iniciativas, né? E essas iniciativas, lembrando, foram postas pelos próprios especialistas do setor, voltadas ali à questão da prevenção, né, da poluição marítima, de atividades, né, de turismo, pesca, bioprospecção marinha. Então, assim, ainda que não sejam atividades, né, os setores daqueles que apareceram aqui no diagrama que o Renato apresentou, são setores, como eu disse, que precisam, né, que a economia do mar ela se desenvolva para que eles possam ter um bom desempenho também. E aqui, por último, a rota de turismo é uma rota que ela ainda não foi finalizada, mas a gente destacou aqui algumas iniciativas já levantadas lá, porque falar de economia do mar sem falar de turismo, né, praticamente não seria possível. Então, nessa rota ali, ao olhar para frente do setor de turismo, é muito fácil ali ver que há uma preocupação com o turismo náutico, esportes náuticos, cruzeiros marítimos, balneabilidade das praias. Então, assim, acho que o Renato também trouxe muito aqui a preocupação com os micros, né? Com o pequeno empresário, com como é que eu formo essa pessoa. E, sem sombra de dúvida nenhuma, todo esse ponto que o Renato trouxe aqui está dentro, né, dessa rota do turismo. Então, vamos planejar o turismo ali para os próximos passos, e sem economia do mar, né, no Espírito Santo, o turismo realmente teria uma certa dificuldade ali. E aí eu finalizo aqui, né, entendendo que as ações das rotas estratégicas, visando impulsionar o setor com o maior potencial de alavancar o desenvolvimento do Espírito Santo, contribuem para consolidar a economia do mar no Estado. Então, o recado que eu gostaria de passar é que, se a gente visa o desenvolvimento, seja do Estado, seja de um território, seja de um país, se eu vou olhar para um setor e eu quero que esse setor se desenvolva, muito provavelmente o desenvolvimento desse setor vai passar pela economia do mar. Obrigada. Obrigado, Marília. Pode deixar lá, por favor. Bom, realmente vai faltar tempo para a gente cobrir tudo isso que está sendo pautado aqui, né? Só pegando um gancho que a Marília falou, o SEBRAE tem uma conexão profunda com esses temas, tanto é que ele é um parceiro financiador de uma parte significativa dessas duas rotas aí, a economia criativa e o turismo, né? E por falar em turismo, eu vou pedir aqui a presença, para fazer uma fala para nós, do Buffon. O Buffon já foi diretor de Banco de Desenvolvimento, professor, já foi secretário, já transitou muito nesse mundo aí do governo e do empreendedorismo, e está agora como executivo da Câmara Empresarial do Turismo, né? A Federação do Comércio colocou isso na prioridade, o nosso presidente Dalberto botou a mão nessa agenda, como nunca houve na Federação do Comércio do Espírito Santo. Então, é uma agenda, porque é a Federação do Comércio, Serviço e Turismo, né? E que bom que assim esteja acontecendo. Então, Buffon, com a palavra aí sobre principalmente sobre essa pegada do turismo e de outras que você consegue trazer para nós. Obrigado. Bom, boa noite. Agradeço muito aqui a Mac Show, ao Toniato, pelo convite de estar aqui. A Secretaria Executiva da Câmara Empresarial de Turismo. O que é a Câmara Empresarial do Turismo? Se você olhar no nome da FEComércio, está lá, Federação do Comércio, Serviços e Turismo. Comércio e serviço é muito claro. Agora, esse e-turismo é uma incógnita, né? Porque o turismo só existe através do consumo de bens ou serviços, né? Eu falo o seguinte, é difícil você caracterizar e quantificar o turismo. Só para dar um exemplo, se eu trago um amigo lá do Mato Grosso para comer um peroá aqui em Manguinhos, e eu dou metade do peroá para ele, a metade dele é turismo, a minha metade não é turismo. Então, como é que você contabiliza esse negócio? E a gente contabiliza sempre por vias indiretas, por proxies aí, e às vezes a gente fica a pé para ter bons indicadores, né? Isso é um desafio não só do Espírito Santo. E quando o governo, por exemplo, quer conversar sobre a indústria, ele procura a FINDES. É inequívoco que a FINDES tem um mandato para isso. Quando o governo quer falar sobre problema no agronegócio, é a Federação da Agricultura. Quando quer falar sobre comércio e serviços, é a FEComércio. Mas sobre o turismo, ele fala com quem? Qual é o interlocutor? Se ele procurar a associação de hotéis, o sindicato de hotéis fica com ciúme. Se ele procurar o Convention Bureau para conversar, o receptivo fica com ciúme. Então, o que falta no turismo para se desenvolver?
Falta dinheiro, falta projeto, etc., mas falta governança. Então, a Federação do Comércio investiu na contratação de um profissional, que sou eu, para poder trabalhar as pautas de 23 instituições privadas e buscar convergência dessas pautas entre eles e estabelecer uma comunicação racional com o governo, nas políticas, na ida e na volta. Esse é o nosso trabalho. Eu estou desde março, final de março, nessa conversa, e já temos avanços importantes. Então, agradeço muito por estar aqui. Esse é um tema central na FEComércio. Eu vou falar um pouco do que se passa. E eu fico bastante feliz, Doniato, pela convergência entre as falas aqui. Sim, a dispersão aqui é muito pequena sobre o que é a economia do oceano, como é que a gente deve trabalhar, o que deve fazer, a ideia da sustentabilidade, de que tudo tem que ser enfrentado de forma interinstitucional e multissetorial, coisas que nós levamos décadas para entender em relação ao desenvolvimento econômico, a inovação, por exemplo, aqui já está começando, já começamos com isso, com essa clareza. Então, isso é muito importante. Falar por último, é bom que você saiba o que os outros falaram, mas sobra pouca coisa de novidade para você dizer, né? Tem esse problema. Vai passar. Seguinte, vamos dizer, nessa palestra aqui que eu vou falar basicamente do potencial econômico e as oportunidades que o mar oferece ao Espírito Santo, notadamente na região metropolitana, destacando suas atividades náuticas e o potencial de crescimento do turismo marítimo. Isso já foi falado aqui, né? Apresentarei um programa de fomento da economia oceânica. Entendeu? Uma ideia de que nós estamos em condições já de partir para um programa. A base conceitual está aqui no governo. Eu fico feliz que o Felipe tenha já feito isso. Felipe, por paradoxal, é um homem de grande visão. Ele mesmo fala com ele. Ele tem uma visão fabulosa e é bem humorado. O dia desse eu estava numa palestra com ele e falou assim: não vou cumprimentar ninguém não, que meu olho está meio nublado hoje, não estou vendo ninguém. Ele é formidável, vamos dizer, né? E vamos discutir como parcerias entre governos, organismos públicos, instituições de pesquisa e empresas privadas podem fortalecer essa iniciativa e trazer benefícios tanto econômicos quanto ambientais para a região. Ao final desta palestra, espero inspirá-los a colaborar com a promoção do crescimento responsável da economia oceânica em Vitória, aqui, por causa da região metropolitana, e a minha assistente lá, ela não foi muito feliz em botar só Vitória aí, né? Na verdade é o Espírito Santo. Vai passar. Contexto de Vitória e região metropolitana, né? Vamos dizer assim, a região metropolitana, ela tem uma população aí de 2.100.000 pessoas. Ela é fortemente impactada pelo mar, e ela impacta fortemente o mar. O mar nos já deu um futuro para o Espírito Santo. Lá no governo Muniz Freire, no finalzinho do Império, começo da República, o Espírito Santo tinha uma produção de café importante. Esse café ia para o Rio de Janeiro. Não havia uma centralidade urbana aqui. Vitória era uma capital só pro forma, porque a capital econômica do Espírito Santo era o Rio de Janeiro. O governo cristiano, o governo Muniz Freire, pôs um projeto de, através do café, das estradas de ferro, construir um polo econômico centrado no porto. Para isso precisava ter um porto. O porto é a estrada de ferro. A partir daí, a nossa capital se tornou uma capital econômica e a centralidade urbana começou a vir para o Espírito Santo. Então, houve um projeto na época de capturar o excedente econômico que era drenado para o Rio de Janeiro para construir uma cidade e um projeto de desenvolvimento que foi concluído desse projeto no governo de Florentino Navidos. Tá? Ou seja, o mar ele é importante se a gente pedir a ele. Ele não faz nada sozinho. E nós temos que fazer isso através das políticas estruturantes. Então, vamos dizer, falei que o mar é essencial para a história e o desenvolvimento de Vitória, impulsionando setores-chave da economia local e oferecendo potencialmente para o crescimento em diversas áreas. A natureza exuberante e a beleza costeira da cidade tornam um destino atraente para o turismo, especialmente para aqueles interessados em experiências náuticas. Estamos falando a mesma coisa, né? Vai passar. Vitória possui um mega complexo portuário estratégico, tornando-se um ponto de conexão crucial para o comércio marítimo no Brasil e no mundo. Isso nós já temos, não podemos perder isso aí. Agora, outros potenciais de desenvolvimento ainda não adequadamente equacionados e aproveitados. Por exemplo, a pesca oceânica, os torneios de pesca oceânica. Existe, pode ser muito maior e muito melhor. O crescente movimento de observação de baleias.
sustentabilidade pura, né? A baleia precisa de um ambiente saudável. A FEComércio tem ajudado a mobilizar isso daí. O maior manguezal urbano do Brasil, bateu aqui com a informação dela aqui. A diversidade de recursos marinhos e o ecossistema costeiro. Atração e desembarque de turistas em navios de cruzeiro. A FEComércio, junto com o SEBRAE e a CETUR, estão pagando os estudos de batimetria, de ancoragem aí, para a gente voltar a ter esse tipo de pessoa. Só ali tem 5 opçõezinhas que dá para construir um grande esforço de desenvolvimento econômico, centrado em sustentabilidade a partir desses 5 eixos aí. Pode passar. Agora, tem os desafios pela frente, né? O primeiro é a preservação dos ecossistemas marinhos, né? Vamos dizer, a falta de eventos náuticos, infraestrutura adequada. Temos que construir essa infraestrutura e capturar e desenvolver esses eventos. A conciliação entre exploração dos recursos marinhos e a proteção ambiental. Todo mundo falou aqui. E, fundamentalmente, temos um gargalo aí de infraestrutura, que é viabilizar uma marina pública em Vitória. Ou em Vila Velha, ou na Serra, ou em Cariacica, ou onde quer que seja. O Yacht Clube não comporta isso. O iate é privado, está saturado. Nós precisamos de uma marina pública de multiuso para a gente receber. Quantos iates saem da Noruega e vão para a Terra do Fogo por ano? Quantos que passam aqui na frente? Por que isso pode parar em Salvador, pode parar em Porto Seguro, pode parar aqui? Fica uma semana aqui na cidade para fazer manutenção. Precisa de uma marinha pública para poder embarcar os navios de pesca oceânica, os barcos de pesca oceânica, de pesca de competição, para observar a baleia e para desembarcar turista, no mínimo isso. E as competições de vela que poderão ser feitas, voltar a ser feitas no Espírito Santo, né? Então a Marinha Pública eu elejo como um ativo extremamente importante. Nós, FEComércio, procuramos o prefeito de Vitória, procuramos a Seditive e já fomos junto com eles lá na Capitania dos Portos. Reabrimos essa discussão. O papel da FEComércio, um dos papéis nossos é estimular os atores a conversarem entre si e remover pautas, obstáculos, às vezes um pouco de ciúme que existe nessas interlocuções. Nós temos feito isso. Então a Marina. E do outro lado são as oportunidades, que é o fortalecimento das parcerias entre o setor público, privado e a sociedade civil. Precisa de governo, precisa das universidades e precisa do setor privado, que vai operar essas coisas. Quase tudo isso só vira nota fiscal se tiver o setor privado envolvido. Só gera imposto de trabalho, se tiver alguém no setor privado adiantando o seu capital para correr os riscos econômicos. E a conscientização sobre a importância da preservação marinha e a promoção de práticas sustentáveis. Isso tem que ser igual a história da guimba de cigarro. Tem que ser todo dia, sempre, em todo lugar, né? Isso aí é uma consciência. Pode passar. Este programa que eu estou propondo aqui, levantando a ideia, o Programa de Fomento de Economia Oceânica tem como objetivo principal impulsionar a economia local, criando empregos e oportunidades de negócio no setor marinho. Buscamos promover o turismo náutico, atraindo visitantes interessados em desfrutar das belezas naturais da cidade e participar de atividades aquáticas. O programa visa desenvolver competições náuticas que atraem atletas locais de outras regiões, aumentando o reconhecimento de Vitória como um destino esportivo. Vitória sempre aqui porque a centralidade é Vitória, é a região metropolitana. A exploração sustentável dos recursos do mar e o crescimento da agricultura busca garantir segurança alimentar, conservar o ecossistema e promover o desenvolvimento econômico. Então, é turismo, por exemplo, competições, turismo lazer, competições e o uso sustentável dos recursos, né, como atividade econômica. Através da implementação dessas ações, pretendemos promover a harmonia entre a atividade humana e o meio ambiente marinho, criando uma Vitória mais próspera e equilibrada. Uma cidade, um estado. Pode passar. Para isso, nós precisamos de convergência, precisamos de heterogeneidade, mas precisamos de pautas definitivas de longo prazo. Fundamental o governo do Espírito Santo. E aí é Setur, SEAMA, SEDES e agricultura, por causa da aquicultura também, né? Precisamos das prefeituras, porque a limpeza da praia tem a ver com as prefeituras, os banheiros públicos têm a ver com a prefeitura, o ordenamento do trânsito tem a ver com a prefeitura, os projetos de licenciamento têm a ver com as prefeituras.
O SEBRAE, a Capitania dos Portos, o CMBio, a FEComércio, as associações empresariais, as ONGs, precisa estar todo mundo nesse projeto. É difícil colocar todo mundo na mesma perspectiva? É, mas é a prática da discussão do projeto. A cooperação, ela só existe no projeto. Fora do projeto é só ideologia e vontade. Expectativa. A cooperação se dá no projeto. No projeto as pessoas vão se encaixando, cada um segundo a sua missão. Precisamos das universidades e institutos de pesquisa e grandes empresas privadas, proprietárias e usuários de estrutura portuária. Essas empresas elas têm um compromisso com a conservação e o desenvolvimento, porque elas são usuárias disso daí, né? Pode passar. Então, é um pouco essa linha da perspectiva que nós temos lá na FEComércio. De dinamizar o turismo, esporte, lazer, gastronomia, a partir de um programa de cooperação entre os entes que têm o mandato nessa perspectiva. Muito feliz que o governo já está trabalhando nessa direção e a fala aqui sua é perfeita nisso aí. Obrigado. Obrigado, Buffon. Obrigado. Bom, gente, a gente acabou fugindo um pouco aqui do tempo, né? Porque os temas são ricos, né? E, como eu disse, a gente ficaria aqui muito tempo para debater cada um das apresentações e tal, né? Então, nós já estamos aqui no tempo de 1 hora de duração, que era o tempo previsto inicialmente. Eu gostaria, cadê a Ana? Eu gostaria que a gente colocasse aqui, né, um ponto de contato, colocaria o ponto de contato da FINDES, o ponto de contato da EISEN, que ela já colocou aqui, e que a gente caminhasse, né, para receber contribuições e pensar uma estratégia do que nós vamos fazer daqui para frente. Assim, me ocorre que a gente já tem uma riqueza de detalhes na FINDES, já tem na FEComércio, já tem lá no governo, nós no SEBRAE estamos com algum grau de informação, né? Estamos aqui com o João Vicente, inclusive, que entusiasmado com essa agenda, depois da visita lá, o EISEN, depois daquela nossa reunião, ele resolveu inscrever essa temática no doutorado dele. Então, vai tratar da economia azul e vamos ter aí um material aí reunido, né? Então, assim, a minha proposição é que a gente faça a reunião desse material, que a gente desdobre isso para um encontro nosso, para começar a juntar esse material e ver as perspectivas de desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento econômico que isso tem, quem é que pode colaborar, como o Buffon bem destacou aqui, né? Para que a gente possa dar os próximos passos, né? Cada um de nós está fazendo alguma coisa, mas nós precisamos alinhar uma estratégia que seja comum a todos nós, para que o que cada um esteja fazendo seja maior que o todo, né? Não é isso? Que colabore com esse todo, com essa estratégia. Então, eu queria, assim, a concordância de vocês, que já estamos com tempo de 1 hora, que essas perguntas possam ser encaminhadas. Ô, Ana, consegue colocar aqui, por favor, algum e-mail, algum ponto? Pode colocar aqui o da EISEN, pode colocar aqui o da Isabela, que nos assessora lá, não é? Coloque alguns desses e-mails para que a gente possa começar a ter a recepção desse material, né? Então, eu queria, assim, voltar a palavra para o Renato, convidar todos a sentarem aqui para a gente fazer as nossas considerações finais. Não vai sobrar tempo oportuno para a gente fazer perguntas, né? Porque o tempo já está esgotado, né? E eu queria passar aqui para o Renato para fazer as considerações, principalmente nessa perspectiva, Renato. Assim, o que vocês lá no Rio podem nos inspirar aqui daquilo que deu certo e chamar a atenção para pontos que, eventualmente, são fatores de risco, né? O maior fator de risco de trabalhar essa economia, tá, é pensar de forma fragmentada. Pensar de forma fragmentada a gente já faz. As discussões setoriais, elas são importantes e continuam sendo importantes, do turismo, do petróleo e gás, do metal mecânico. Mas essa economia, ela tem que trazer uma discussão acima disso, de completude, de totalidade. E, às vezes, cada fragmento quer ver só o seu lado. Então, se perder essa visão de completude, não vai funcionar. E uma das formas
que ajuda muito a gente trabalhar de forma integrada, sabe onde é que é? No território. Vocês têm que definir que territórios vocês vão trabalhar. A secretária colocou aqui muito bem uma orla ali da região de Vitória, né? São as praias. Definam as praias que vocês vão considerar como território, que ali é mais fácil colocar todo mundo para discutir sobre o território. É mais fácil se entender qual é a parte da energia, qual é a parte do metal mecânico, etc. Definam os clusters marítimos que vocês vão trabalhar. Agora, não defina só aquilo que é fácil trabalhar, não. Peguem áreas degradadas. Peguem áreas degradadas, praias degradadas para trabalhar, vocês entendem? Porque, às vezes, a gente vai começar nesses locais, a gente não vai resolver o saneamento, mas o Estado vai chegar, mas o resíduo sólido resolve. A beleza, às vezes, estética do lugar é bonito, mas a água ainda não está boa. É isso, definir os territórios é a melhor forma de integrar as pessoas. A visão da convergência setorial. Obrigado, Renato. Devolver aqui para a Eisen, para fazer suas considerações finais, né? E principalmente falar um pouquinho sobre aquilo que você passou aqui rápido, Eisen, sobre essa iniciativa do governo do que diz respeito à questão do arcabouço legal, né? Vocês estão orientando esforços aí na tentativa de privatização de ativos ambientais que o Estado tem, que vão seguramente colaborar com o turismo. Tem uma pegada aqui importante que a gente não teve a oportunidade de trazer aqui, que é da economia criativa, mas foca aí nesse desenvolvimento que vocês já estão tocando, por favor. Claro, Toniato. Falar depois do Ragazzi é bom, né? Porque ele traz mais coisas para a gente falar. Então, uma coisa que eu não tinha falado antes, que é justamente a complexidade do território. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente falou de mangue. O mangue é da União. Tem o sistema de gestão integrada, que todos os 17 municípios costeiros do estado deveriam fazer, mas só 2, de fato, finalizaram até agora. Então, a gente está tentando fazer uma política de estado no meio disso tudo, né? Então, um lugar que a gente já foi é na Superintendência do Patrimônio da União aqui. Estamos trabalhando conjuntamente, tem um acordo de cooperação técnica acontecendo, mas até para pensar o território é complicado, porque tem níveis de gestão aí, União, Estado, município, que dá uma complexidade ao trabalho também. Então, obrigada por me lembrar de trazer mais essa questão para a discussão. Toniato está falando, né, do que a gente vai fazer no sentido dos ativos ambientais. Eu acho que, muito rapidamente, a gente entendeu que falar de mangue era muito importante, porque os mangues, eu não sei se vocês sabem disso, eu não sabia, mas no mangue passa 75% de todos os frutos do mar comerciais. Então, imagina, 75% passa no mangue, o mangue sofre pressão imobiliária quase que diariamente, né? Então, a gente entendeu, nas primeiras conversas, a centralidade do mangue. A gente vai começar por aí, porque já tem, lembra, na estrutura, né? Já tem uma subsecretaria de recursos hídricos, a AGER está fazendo um trabalho nas bacias hidrográficas, tem os comitês de bacias, mas a gente acha que o mangue está um pouco perdido aí, né? Então, a gente quer começar a nossa política pública dos ativos ambientais olhando para o mangue. Com isso, eu só gostaria de reiterar o convite à conversa, né? A partir da apresentação aqui, já peguei o contato. Ragazzi já conhecia Toniato antes até de chegar no Espírito Santo, eu já tinha conversado com o Toniato. Mas eu acho muito importante a gente conversar, saber agora, olha, da tese de doutorado, porque a gente quer fazer uma solução local, e é isso. O que vai sair do Espírito Santo, com o DNA do Espírito Santo, vai ser diferente do Rio de Janeiro, vai ser diferente do Nordeste, dos estados do Nordeste, enfim, tem que ter mesmo o nosso DNA, então a conversa é fundamental nesse período, né, e para a nossa gestão. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Eisen. Já está no radar, né? Bom, os e-mails estão aí, por favor, fotografem para vocês registrarem, para encaminhar perguntas e sugestões, críticas também.
já está no radar, que nós vamos sentar juntos mais uma vez, né? Já fizemos alguma conversa inicial e está patente aqui que a gente precisa fazer essa conversa, dar continuidade a essa conversa, no sentido de definir se vamos fazer um seminário, se vamos fazer um fórum brevemente, onde a gente vai convidar um conjunto importante de atores para começar a definir as nossas escolhas e definir principalmente uma governança mínima, né? Sem expandir demais no primeiro momento, mas para definir já algumas coisas, alguns projetos para a gente poder fazer. E aí eu queria voltar aqui para a Marília, né? Para dizer assim, qual é o encaminhamento que a FINDES está dando para suas considerações finais do ponto de vista de trazer dados para isso. Eu sei que o governo está em link com o Instituto Jones, que também tem um conjunto importante de dados, mas a FINDES, através do Observatório da Indústria, pode caminhar na direção de extrair do que tem nas rotas estratégicas e trazer uma espécie de consolidado orientado para essa questão da economia oceânica. Por favor, Marília. A gente, acho que assim como a Isen está falando aqui, a gente já está em conversa com a CEAMA, né? Então, a grande definição, eu tentei trazer isso ali um pouco, para você definir dados para o setor da economia do mar ou para a economia azul, coletivamente a gente vai precisar definir no Espírito Santo o que é essa economia azul. Então, quais são esses setores, né, qual o território, até onde ela abarca. Então, a gente entende que em termos de expertise, conhecimento, capacidade analítica, a FINDES, por meio do observatório, tem condições de entregar, vamos dizer assim, uma grande fotografia da economia azul, tem condições de liderar, assim como liderou dentro de outros setores, planos voltados, né, para a economia azul, entender o setor como um todo, mas para isso a gente pelo menos entende, é isso que a gente está conversando e em breve vai conversar em mais detalhes com a CEAMA, que vai ser preciso juntar os atores e definir. No Espírito Santo, vamos considerar a economia azul como o quê? A partir dessa resposta, acho que os dados todos virão e as informações e tudo mais. Obrigado, Marília. Bom, para fechar, Buffon, volta a esse gancho aí que você chamou a atenção, dessa necessidade de ser algo suprainstitucional, né? Porque o perigo da fragmentação é a gente dar dono para as coisas, assim, né? Cada um de nós precisa, na liderança das suas funções, né? No exercício de suas lideranças, nas instituições, nas organizações, precisa, obviamente, fazer o melhor, dar a melhor contribuição possível, né? Mas tem que ter uma perspectiva de que a estratégia é uma estratégia de Estado, não de uma instituição ou não de um governo. Precisa ter uma visão muito mais estratégica, muito mais ampliada. Buffon, com a sua experiência, fecha para nós, por favor. Tem aquele ditado que diz que se você quer andar rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você tem que ir coletivamente, tem que levar a turma junto. Às vezes a construção de um consenso demora um pouco mais, mas ela gera uma pauta prioritária e gera uma pauta cujas soluções são sustentáveis, porque você aporta as competências de todo mundo que está interessado naquele assunto. Isso é na área de inovação, que eu trabalhei muitos anos nessa área. A Espírito Santo só superou o tal do balde de caranguejo quando nós abrimos a discussão para todo mundo, né? Fizemos a muqueca do caranguejo aqui agora, né, na inovação. O setor de turismo está aprendendo ainda a cooperar. Somos no início de uma trajetória. E tanto mais quando você fala de oceano. O oceano é um ambiente frágil, muito complexo e pouco conhecido. Então, mais do que nunca, temos que ter pesquisa. Temos que ter papel regulatório muito forte. Mas temos que ter uma perspectiva de que isso contribua para o desenvolvimento do Estado, ou seja, gere projetos. E aí, a parte de você definir os territórios, eu acredito na cooperação no projeto. O projeto que é o locus da cooperação. É ali que a linguagem do meio ambiente, a linguagem do empresário, a linguagem do governo, a linguagem da universidade se torna única. Naquela arenazinha ali, a linguagem, o timing, a linguagem, o propósito, a motivação se tornam únicos, se tornam amalgamados naquele projeto. Então, a cooperação se dá no projeto, não é no termo de cooperação, não, é no projeto. Por isso que este programa tem que elencar algumas prioridades complexas e difíceis e complexas. E trabalhar isso aí. O que a gente quer com isso?
como que cada instituição aponta a sua missão na direção daquele projeto. Que se você tem a visão de futuro daquilo, cada um vai mexer 1 grau, 2 graus no seu planejamento, no seu foco e apontar naquela direção. É assim que se faz cooperação. Se coopera com o futuro, porque às vezes a curto prazo você é antagônico 100%. Mas se você coloca uma perspectiva de futuro, a colisão já não é mais frontal, já tem uma margem para cooperação. Então é essa perspectiva que nós temos que ter aqui. Tanto mais nessa pauta do oceano, porque nós já aprendemos a duras penas no Brasil e no Espírito Santo, que sem a cooperação interinstitucional, sem amarrar as missões todas no processo, isso vai ali e ali morre. Eu vou de galinha, cai na frente, pensa, falei que não ia dar certo, tá vendo? Não deu certo. É assim que se faz todos os dias aqui nesse estado. Nós temos hoje, eu quero parabenizar aqui o governo, nós temos hoje nessa gestão do governador, pautas muito contemporâneas e muito avançadas no Espírito Santo. Nós fizemos lá o dever de casa dos ajustes fiscais aí, estabilizamos a administração pública, o Espírito Santo é referência num monte de coisa, mas nós ainda somos muito elementares e pouco inovadores e pouco ambiciosos nas áreas de política pública. Eu andei bastante pelo país. Nós estamos começando a nos tornar ambiciosos e ousados nisso. E aí o seu secretário tem um papel muito relevante nesse processo, o vice-governador também tem. Então nós precisamos ser mais ousados e mais inovadores, mais ousados, mais desafiadores na construção de políticas do Espírito Santo. É isso. Queria agradecer a todos vocês, né, essa participação, dizer que isso aqui é mais um passo, mas a gente precisa continuar avançando com isso, porque é, sem dúvida, uma temática que a gente não tem como escapar dela. Muito obrigado a todos.